E aí, galera? No último episódio, a gente finalizou aquelas missões lá, tava com 95,9 de ciência. Aí eu falei que a gente ia dar uma olhada nas missões que tem disponível agora, pra gente ver o que a gente pode liberar no pré-desenvolvimento de pesquisa, né? Vou dar uma olhada agora, o que dá pra gente fazer. É, Teste um paraquedas, interestágio, aterrissado em Kirby. Para executar o teste, ative a peça durante a sequência de estágio quando todas as condições forem cumpridas. Pode ser que a gente precise estar aterrissado, então provavelmente ela funciona no pad. Ó, a gente pode tentar fazer essa aqui para conseguir uma ciência e um pouco de dinheiro também, porque a gente já tenta se aproximar de 100 ali de ciência. Vamos aceitar essa. É, Leve uma nave para fora da atmosfera, acelere paralela à superfície até que você esteja numa órbita estável para completar esse objetivo. Acho que a gente já consegue, galera, né, liberar essa primeiro voo orbital, mas eu vou ter que ver se vai ter um escudo térmico. Vou fazer o seguinte, eu vou aceitar, porque é no máximo 2 contratos. Eu vou dar uma olhada aqui nas pesquisas, ver se a gente consegue liberar o escudo, pelo menos. Quer ver? Aqui a gente não tem escudo, foguete básico. Foguete básico, a gente vai ter mais motor, né? Deixa eu ver aqui agora também. Capacidade de sobrevivência. Aí provavelmente já vai entrar os escudos térmicos, quer ver? Parachute. Os escudos térmicos, ó. Escudo térmico de 0,6 e um escudo de 1,25 metros. A gente vai precisar liberar tanta engenharia básica. Vou liberar ela. E vou liberar a capacidade de sobrevivência também para liberar os escudos. Foguete básico. Ver se tem alguma coisa. Vou ter que precisar dele, principalmente que já vem o motor a vácuo, né? A gente já consegue fazer aquele Falcon 9, o dos primeiros, né? Aqueles menores. Vou liberar ela também. Ciência básica. A princípio eu não vou liberar a ciência, não. Eu vou tentar fazer ele dessa forma primeiro. Testar esse Hermes Bossart. Ver se ele funciona no pad. Se ele funcionar, a gente já conclui ele e volta pra missão para orbitar Kerbin. E galera, tentei corrigir aquela questão que eu tinha colocado no vídeo anterior sobre o áudio dos motores. A gente vai ver se vai resolver. Mas de qualquer forma eu tento ficar em silêncio na hora do lançamento para evitar passar alguma informação e vocês não conseguirem ouvir. Teste Hermes Bossart 1.25 Interstage. Vamos abrir aqui o nosso foguete de teste. Veículo teste Launch System 2, né? Que a gente tinha usado aquela vez. Vou tentar utilizar ele de novo. E vou ver se interestágio. Acoplamento. Como é que ele chama mesmo? Hermes Bossart. Vamos ver aqui. Vamos pesquisar que é mais fácil. Hermes. Hum, Hermes Bossart. Ele é um decoupler, né? Então, teste Hermes Bossart Interstage.
aterrissado. A gente tem que separar ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o suporte. Deixa ele só assim. Deixa eu ver. Na verdade, é só separar ele, né? Vehicle Launch System 3. Vamos tentar fazer ele assim mesmo. A gente salva ele. A gente só precisa ativar a separação. Ele separa a parte de cima, né? Então acho que não vai afetar a parte de baixo. Ele vai manter preso. Acredito eu, né? Vamos lá pro pé de lançamento. Tentar cumprir essa missão e focar mais no objetivo de orbitar. Geralmente é uma das maiores dúvidas aí da galera também, né? Beleza, galera. É justamente o que eu precisava, ó. Ele pede para ativar, executar o teste, né? Para ativar a peça durante a sequência de estágio quando todas as condições do teste forem cumpridas. Então, tanto a condição de ele estar em curb quanto aterrissado tá ativa. Então, se a gente ativar, provavelmente já vai ficar verde ali. Então, só vou ativar aqui para não ter. Beleza. Concluiu. Ó, então vamos recuperar ela já. A gente conseguiu recuperar todo o foguete, não teve nenhum custo, né? E geralmente, galera, esses testes que a gente faz, principalmente com esses mods, é a gente melhorar a confiabilidade, como eu já tinha falado no vídeo anterior. Já voltei aqui com o VAB, né, para construção. Então vou salvar aqui de novo e vou abrir um novo. A gente precisa orbitar. Aí, galera, a gente vai usar o Toon Exploration, porque aí a gente já vai conseguir fazer alguns, principalmente a parte de orbitar Kerbin mais segura, né? Pra gente não arriscar os Kerbals agora. Deixa eu dar só uma olhada. Beleza. Vai colocar um tanque de oxidante combustível líquido. Beleza, a gente pode colocar o Tetravac. Aí, galera, dá uma olhada pra vocês verem, ó. Quando a gente libera esses foguetes do Toon Exploration, né, que seria o kit de fabricação do Falcon 9, ele já vem com o intuito de facilitar isso, né, e questão de gráficos também, tudo. Então, já facilita bastante. Vocês podem ver que esse motor ele tem um funcionamento de 5 minutos e 50 segundos e ele tem uma ignição de 28 vezes. Isso vai facilitar pra gente, a gente aprimorando esse foguete com o passar dos episódios aí, a gente já vai conseguir colocar satélites em órbita, né, carga leve, porque ele não consegue subir com muita carga. E a gente já consegue corrigir trajetória, né, diferente de alguns outros motores também. Aqui ele tá com a queima de 3 minutos e 11 segundos, então tá excelente. Depois que passar os 3 minutos e 11, a gente ainda vai sobrar aí 2 minutos e 40 de queima. Mais que o suficiente. Nele, a gente tem controle, as rodas de reação, a gente tem comunicação, a gente vai aumentar a data capacity. A roda de reações está em padrão, a data transmitter, qualidade de transmissão também está padrão. A gente vai olhar aqui, ó, configuração de experimento, ver se liberou. Mas ó, liberou o Too Hot Thermometer. Então a gente tem tanto o scan de temperatura, tá? Contador Geiger, o Light e a telemetria report, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, o scan de temperatura, que ele já vai conseguir dar uma ciência a mais pra gente, que é diferente da telemetria. O estágio de Cooper, né, que
que a gente vai precisar separar os estágios depois do lançamento. O que eu vou fazer? Vou ligar esse motor, galera, depois que eu fazer a separação dos estágios, para não ter perigo de estourar essa capa do motor, que ela sai separada. E vou utilizar o booster grande também para a gente conseguir pela força da gravidade, né? E o motor dele, bem mais simples de construir. Como eu disse, essa parte é bem mais fácil por causa desses mods, e é o que vai facilitar pra gente depois no futuro, porque começa a ficar bem mais complexo. A gente conseguir colocar as coisas em órbita não é tão fácil quanto parece. Então a gente tem um motor, o Merlin, com 5 minutos e 50 segundos de ignição, com 7 oportunidades de ligar ele aí. A gente vai ter uma queima de 2 minutos dele com a força de 1,65. A gente vai ter no total no foguete de 7.238 metros por segundo. Então a gente consegue chegar em órbita com isso. Vou liberar esse escudo, o fairing aqui, justamente para a gente aumentar a confiabilidade dele, ver se vai funcionar certinho, porque esse vai ser a princípio nosso foguete padrão para lançar pequenos satélites para o espaço, tá? Ver se eu já tenho aqui, se eu consigo. Vou ter que colocar esse aqui mesmo. Eu não tenho outra plataforma de lançamento, não. Não agora, né? Estrutural. A gente vai manter ele assim por enquanto, tá? Vou colocar o nome dele de Falcon 9. Vou colocar Falcon 1. E vou colocar ele também para teste. Que existe a possibilidade dos motores falhar também. Então a gente precisa, infelizmente, às vezes perder um foguete, reconstruir ele, lançar de novo até que ele funcione, para ele melhorar a confiabilidade dos motores, tá? Eu vou colocar a plataforma de lançamento para soltar depois que o motor é ativado. Beleza, toda a sequência aqui tá certa. Vou salvar. O MacJab tá ativo, mas eu queria colocar um outro de cima. Vou colocar esse Probe Core. Ele seria como se fosse um controle remoto, tá? MIP ou esse. Carga elétrica 200, monopropelente. Vou manter esse aqui porque a carga elétrica dele é maior. Tirar esse aqui, manter ele. Que aí o que eu consigo fazer? Além de eu ter o scan a temperatura. E galera, além de eu ter o scan de temperatura, eu vou ter telemetria report. Eu posso mudar, né? Ó, contador Geiger, radiação, data rate e duração 8 minutos e 17 segundos. Aí aqui ele tem as situações que ele vai funcionar, tá? Ó, fly low, fly high, surface, space global, space inner belt, space outer belt. Então ele provavelmente já vai funcionar na órbita, só que existe um problema depois que a gente vai conseguir ver se ele precisa estar numa órbita elíptica ou não, né? Porque às vezes a gente precisa estar com um apoastro maior com um periastro. Vou colocar ele para funcionar também. E o scan de temperatura, ele já vai dar uma ciência a mais pra gente aí. Então, vamos pro lançamento. Deixa eu só confirmar agora. Se vai liberar pra gente aqui o autopilot, né? Não liberou, eu vou colocar o Orbit Info mesmo, só pra gente poder ver
a órbita que a gente vai querer utilizar, tá? Conquista de objetivo é só levar uma nave para fora da atmosfera e acelerar ela até ficar paralela à superfície até que você esteja numa órbita estável para completar seu objetivo. O que eu vou fazer, galera, eu vou tentar deorbitar ele depois, tá? Eu não vou deixar ele no espaço não, para não ficar aumentando sujeira lá. Depois até para carregamento fica um pouco mais difícil. Vou aumentar o SAI aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar subir ele inclinando, tá? A gente vai virar aqui para leste, 90 graus. A gente vai inclinando ele aos poucos, com o WSD, só apertando o D, mantendo ele fixo com o SAI, até ele chegar numa altitude razoável aí. E sempre tomar cuidado, a partir desse momento que ele passa nesse azul mais escuro, intermediário na verdade, antes de chegar nesse azul escuro, aqui geralmente funciona o max kill, o maior estresse aerodinâmico sobre o foguete. Então acaba que às vezes ele pode querer começar a pegar fogo, entendeu? E às vezes acontece, geralmente no Kerbal base, ele tem esse problema, porque no RO não, o RO a gente, como tem uma altitude de 140 mil metros, né, 140 quilômetros, a gente consegue fazer essa elipse muito mais suave do que aqui. Aqui não, aqui a gente vai ter que ir na força bruta. Vamos pro lançamento aqui, eu vou colocar bonitinho. Vambora, só confirmar o motor, estágio, decoupler, o outro motor, as coifas. Então beleza. Launch. Step 122, RCO, verify the range is green. Switching to range source. This is RCO, the range is green. 20 seconds. Second stage tank is pressing. First stage tank pressure nominal. Second 50. stage tank pressure nominal. 10, 9, 8, 7, Galera, hold. O scan de radiação tá funcionando, galera. Então eu vou esperar ele aqui um pouco. Eu não vou só cuidar aqui da... Tá em hold, tá? A gente parou em 6 segundos. Carga elétrica 280. Eu vou cuidar da carga elétrica enquanto ele faz essa análise aí pra gente, que a gente já consegue 1.9 de ciência, tá? Beleza. Deixa ele aí. Ele foi transmitido. Você viu o que apareceu aqui, porque o Falcon 9 aqui, esse mod, como eu tinha falado, ele tem antena de transmissão, ó. Comunicação, estado da antena ansioso, porque agora ele não está funcionando, a taxa de antena, tá? E ele tem a possibilidade de fazer a transferência para a agência espacial, que ele vai fazer também quando a gente entrar em órbita, tá? Só vou deixar ele aberto aqui pra gente ver se ele vai voltar a medir depois. Ó, scan de temperatura, ele também mediu, ó. Ele acabou de mandar ciência também pra Kerbin. Então agora já a agência espacial, na verdade, né? Vou deixar os dois aqui assim, ó, só pra gente poder enxergar. Vambora. 5, First stage 4, engine sequence 3, initiated. 2, 1. We have liftoff. Have liftoff. Falcon has cleared the tower. Scan de radiação voltou a funcionar, galera, ó. Aí aqui a gente já tá com mais ou menos 100 metros por segundo. Quer ver, ó? A gente já começa a dar uma pequena inclinação nele, com cuidado, tá? Pequenos toques, porque eu não quero passar desse azul intermediário do meio aqui fazendo curva. Eu quero já chegar nele num ângulo de ataque.
Cuidado com o apoaço também. A gente não vai deixar ele subir tanto. Perdemos. Não adianta. O que a gente consegue fazer agora é o seguinte. Ver se a gente consegue recuperar ele de alguma forma. Espera o max kill. Como eu disse, o motor, como ele não tem muita confiabilidade, principalmente a questão de controle, ó, tive a oportunidade de religar. Vamos ver se eu consigo aproveitar ele. Não deixar ele perder de novo. Beleza. Vai passar do max kill, agora vai ficar mais fácil. Ele não vai ter tanta aerodinâmica influenciando. 42 eu já vou começar a colocar ele quase na diagonal, para ele não subir muito o apoastro, tá? Deixa ele subir naturalmente. Vai estar acabando o tempo aqui desse motor, 5 segundos. Deixa ele acabar. Acabou. Não deixa ele escapar. 80, beleza. Agora eu já vim alinhando em 90 graus aqui, ó. Assim que ele entrar aqui nessa área preta, eu já vou liberar as curvas, tá? Tirar, até porque tirar um pouco de peso também, ó. Beleza? O scan de radiação tá funcionando já. Eu não posso deixar ele subir muito. Eu vou começar a tentar apontar ele pra Kirby, que ele vai começar a reduzir a altura. Tentar manter entre ali 70 e 80, no máximo 85, pra gente não se perder. Apesar de que, como a gente não tem controle de piloto automático, a gente muito dificilmente consegue acertar uma órbita, né, específica, mas a gente consegue aproximar. A gente tem tempo ainda. Deixa ele descer mais. Ó, a gente tem uma apoastro de 83 e o periastro de 90. Deixa ele descer bastante. Vou reduzir um pouco de motor agora. Começar a alinhar. Ó. Deixa ele suave. Tirei praticamente todo o motor só pra gente conseguir alinhar essa órbita melhor, tá? Ele ainda continua descendo o apoastro e aumentando o periastro. É justamente isso que eu quero. Ó, desceu demais. 72, beleza, cortou. Estamos em órbita, tá? Você pode ver que o objetivo foi concluído. A gente está num apoastro de 83, 479 e um periastro de 73. E o radiação scan, né? O scan de radiação está funcionando. O scan de temperatura não está funcionando. Vou mostrar para vocês do lado de fora. Olha lá, ó, a órbita que a gente tá, ó. Bem circular, tá? Aqui a gente tem umas informações de temperatura, 288 Kelvin, solar flux de 1088 watts por metro quadrado. Radiação tá normal. A gente não tá tão alto, né? Geralmente quando a gente começa a passar de 100, 110, a gente começa a ter um excesso de radiação. Por isso que a gente precisa daquele shield de blindagem, tá? Atmosfera, yes. Absorção de luz, 20%. Gama absorção de 97%. Então, beleza.
Aqui já tá, a gente tá concluído. Eu vou só aguardar ele completar esse scan de radiação. Sempre cuidando, tá, galera? Com a carga elétrica, ó. Ela já tá 270. Vamos dar uma acelerada. Cuidando com a carga elétrica lá, ó. Beleza, concluído. Tira o tempo. Ela provavelmente já vai mandar. Deixa eu ver se eu consigo transferir os dados daqui. Não consigo. Dá uma aceleradinha pra ver se ele... Olha lá, mandou. Geralmente quando ele não manda, galera, é porque ele tá sem comunicação lá, tá? Podem ver que ele tá com essa linha verde. Então ele tá se comunicando. Visualização de Comunet programa para nenhum, tá vendo? Aí depois ele já vai alinhando com as estações de rastreamento. Vou colocar ele aqui. Ó, scan de temperatura. Então ele tá funcionando a temperatura, ele tá fazendo essas leituras. Deixa eu ver se eu consigo reiniciar ele aqui. Olha lá, scan de temperatura. Fly low. Ah, lá, ó, ele tá fazendo, olha o que que ele tá fazendo. Ele tá fazendo tanto voando no voo baixo, né, sobre as águas e os shores, né? Voo alto, 2.7, espaço baixo, né? 4.8 e superfície 1.4. Então, o scan de temperatura, ele tá fazendo a leitura conforme ele passa em cima de algum biomas, tá? Não necessariamente ele vai coletar só porque você tá aqui no espaço, não. Então, deixa ele funcionando aí. Ver se eu consigo dar mais uma ativada. Ó, a gente perdeu a comunicação. Força de sinal. Acho que eu não vou insistir mais. Vou aproveitar a posição que ele tá. Vou tentar deorbitar ele. Mas eu não quero que ele caia tão longe. Deixa a bateria com cuidado da carga elétrica lá. Porque se ela perder a bateria em tudo, a gente vai perder a comunicação, perde o controle, perde tudo. A gente já tá bem em cima. Eu vou colocar aqui, ó, trajetórias, porque ele vai mostrar o seguinte. Vou colocar para ele alinhar pro retrograde. Eu vou tirar as ciências aqui. E vou ativar o motor, vocês vão ver que vai aparecer uma trajetória, quer ver, ó? Ah, na verdade não estão disponíveis, tem que atualizar as instalações, né, galera? Tem muita coisa que a gente tem que atualizar ainda. Mas depois que a gente ativa as trajetórias aqui, a gente consegue ver uma linha vermelha passando embaixo da parábola aqui, ó, que é justamente onde ele vai cair, porque esse modo de trajetória ele vai contabilizar o atrito, né, da atmosfera. Aí a gente consegue descontar, porque se a gente colocar ele para cair aqui, ele não vai cair aqui. Quando ele começar a fazer a reentrada, o atrito, né, vai começar a desacelerar ele mais ainda. Então, esse ponto que a gente ia pousar, a gente pousaria aqui mais ou menos na metade do caminho, tá? Vou tentar deixar ele cair mais próximo aqui da onde a gente lançou. Olha lá, a gente tá passando praticamente em cima da agência. Beleza, aqui eu já não consigo muito fazer mais nada. Vamos só deixar ele descer. A gente deixa ele descer naturalmente aí. A gente tenta, próximo do solo, religar os motores pra gente ver se consegue recuperar ele, né? Se não conseguir também não tem problema.
provavelmente a gente não vai conseguir. Ultrapassou o barreiro do som. A gente vai cair na água, né? Deixa ele descer. 6.000 metros. Se eu tenho aqui. Surface Info. Land Info. Aqui, ó. A gente já deveria ter feito o Suicide Burn, né? Suicide Burn Countdown 17 segundos. Eu vou ligar. Não vai dar tempo, porque esse Suicide Burn Countdown, ele conta justamente o tempo que a gente tem que ligar os motores pra gente conseguir chegar no solo a 0 metros por segundo, né? A gente vai bater, ó. Mas ainda a gente recuperou ainda. O motor e o tanque a gente não conseguiu, mas tanto o Probe Core com o scan de temperatura a gente conseguiu manter. E a hora que a gente tá fazendo a leitura dele de novo na água, né? Carga elétrica dos 277, porque como a gente tirou o motor, o consumo é bem menor, então ele aumenta. Deixar ele. Não tô sem comunicação. Ele não vai funcionar, galera, porque a gente tá sem. Perdemos a comunicação com ele. Mas eu vou recuperar a quantidade de ciência que a gente conseguiu, ó. 146. 529 de dinheiro. Vamos acelerar o tempo aqui para ficar de dia. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem de missão agora. Tá vendo, galera? Coloque um Kerbal em órbita por 30 dias. Cara, isso aqui é difícil, tá? Olha a quantidade de ciência que a gente ganha, a quantidade de dinheiro que a gente ganha, mas isso aqui eu vou falar pra vocês é complicado. Principalmente porque a gente não tem nenhuma cápsula que ela tem espaço suficiente para manter um Kerbal por 30 dias no espaço. Falar a verdade para vocês, a água, oxigênio, com essas cápsulas que a gente tem de lançamento, ela não dura nem 3 dias. 3 dias, se a gente não voltar para a Terra, a gente já começa a querer perder astronauta, tá? Um cientista brilhante previu 2 cinturões de partículas supercarregadas ao redor do planeta. Agora precisamos confirmar sua existência e descobrir como eles realmente são mortais. Objetivos: atravessa o cinturão de radiação incompleto. Tá, mas qual que é a altitude dessa cinturão? Eu vou colocar aí só pra gente poder ver. Se ele estiver falando no cinturão de Van Halen, né? Então a gente tem altitude específica ali, não é muito longe. Não vai explorar Moon ainda, porque a gente não consegue manter uma astronauta viva até lá. Colete de dados científicos de Moon. Voe perto de Moon. Ah, galera, mas a gente não vai precisar. A gente não vai precisar de astronauta. A gente consegue mandar uma sonda pra lá, talvez, tá? A gente consegue mandar uma sonda pra lá e fazer ela reentrar na Terra com um lançamento só, como o Artemis 2 fez. A gente já programa ela pra ela orbitar a Terra e já cair sem precisar a gente mexer. Eu vou aceitar ela. Vou ver essa cinturão de radiação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou salvar para não ter perigo de crachar. Deixa eu ver aqui a estação de rastreamento, se ele mostra alguma coisa sobre essa missão. Não mostra nada, hein? Olha, esse cinturão de radiação, galera, eu vou tentar cumprir ele junto com a exploração da Lua. Aí a gente faz mais essa missão da Lua e deixa depois pro próximo episódio, tá? Deixa eu ver. Ó, solta pra lá e passar atrás da Terra.
quando ela estiver chegando aqui, a gente já vai começar a ter claridade e a gente provavelmente já vai ter comunicação. Tá? A gente tá num momento bom de fase da Lua pra gente poder fazer esse lançamento pra lá, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai sair de lá, vem, faz a curva pelo lado esquerdo dela aqui, ela vai sair pelo direito, ela vai fazer isso aqui e vai reentrar na Terra e a gente vai conseguir voltar pra Terra sem utilizar muito motor. Vamos ver se a gente consegue liberar a ciência pra gente poder aumentar essas pesquisas lá, tá? Placa solar, a gente vai precisar, então vou liberar essa ciência aqui. Elétrica. Eu queria liberar, galera, duas coisas. Tanto melhorar o controle do MacJab, porque a gente evolui ele aqui. Só preciso encontrar onde ele tá. Exploração espacial. Porque que acontece? Se eu melhorar o MacJab, eu consigo utilizar um pouco do piloto automático dele. Melhora muito o meu controle do foguete, tá? Controle de voo, deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. MacJab 2, AR 202 Case. Então ele tem uma atualização nesse aqui, ó. Além de eu ter outras partes de controle. Então hoje eu vou liberar. Beleza. O que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou manter, tá? Vou salvar isso aqui. A gente vai criar um novo. Só que eu vou criar um novo em cima do adaptador do fairing. Só pra gente ter uma noção de tamanho, porque a gente vai precisar colocar os fairings depois em volta dele, tá? Então vamos lá. A gente precisa... Vamos ver esse probe core aqui. Data capacidade. Ele pede pra gente voltar. Retorne para a quebra no voo passando perto de Moon. Sim, ele pede pra gente voltar. Então a gente não consegue utilizar isso aqui. Só que a gente consegue às vezes colocar um escudo térmico. Deixa eu ver uma coisa. Ó, a gente consegue colocar essa cápsula da Tantares pra fazer essa missão pra gente, tá? Porque aí a gente já ignora os briefings ali. Então beleza, a gente tira isso. A gente vai precisar... Deixa eu dar uma olhada. A gente vai precisar de paraquedas, né? Então Tares faz parachute. Então beleza, a gente já tem o paraquedas. A gente precisa colocar um escudo térmico também. Térmico 1.5. Não, muito grande. Exatamente. Ablativo. É o que a gente precisa para poder fazer a reentrada depois, tá? Eu vou tentar... Não, mentira, aqui ó. Substituir para esse. Porcentagem de força, que é melhor. Mais um padrão de cor. A gente tem relatório da tripulação. Vamos ver aqui, ó. Shielding a gente não vai colocar, tá? Eu vou tirar comida, vou tirar água, vou tirar oxigênio e vou manter o nitrogênio. A gente consegue manter data capacidade, relatório da tripulação
E a gente consegue ver se eu consigo colocar embaixo dele, na verdade, né? A gente consegue colocar embaixo dele alguma coisa pra gente poder levar aos experimentos. Vamos ver se eu tenho algum... Sim, ele vai funcionar, hein? Deixa eu ver questão de carga. A gente já... Acho que a gente já consegue fazer dessa forma, tá? Se eu consigo colocar aqui a ciência. Agora a quantidade de coisa que a gente liberou, galera, de ciência. A gente tem termômetros. Mr. Goo. Aqui eu não vou colocar ele empilhável, tá? Só pra me ver. Ó, dá certo. Não vou colocar ele empilhável. Porque senão a gente não consegue depois soltar o paraquedas. Então a gente deixa o Mr. Goo ativo. Vamos ver o que a gente consegue colocar. Televisão, deixa eu ver uma coisa. A gente mantém a televisão também, só que eu vou colocar ela de fora. Vou colocar ela bem aqui, ó. Que a gente consegue fazer uma filmagem também. Eu não lembro tudo, galera. A quantidade de ciência que tem, eu não consigo lembrar tudo se vão funcionar todas, tá? Então é por isso que é importante a gente ir testando. Porque aqui, ó, a gente tem o relatório da tripulação. A gente vai ter o Mr. Goo. Eu quero colocar o barômetro de pressão. Vou colocar ele também aqui. Para ele fazer a leitura. Quero colocar... Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa interessante aqui. Instrumento usado para infrared reflections coming off the surface. Vou colocar ele também, só por via das dúvidas, que se eu não me engano ele consegue fazer, tá? As leituras. Vou deixar ele bem aqui, ó. Não vai atrapalhar em nada. Deploy. Deixa ele aberto. Cosmic Dust Detector. Então aqui ele já vai fazer a detectação de micrometeorito, tá? Eu vou colocar ele bem aqui na ponta também. Deixa aí, bem aqui na ponta. Deixa ele funcionando já. Cosmic Ray Detector. Contador Geiger. Eu vou manter também esse contador Geiger. Sempre é importante, cara, a gente sair distribuindo em X para não pesar um lado só dele, tá? Filme câmera a gente já tem. Ion Trap a gente vai colocar também. Deixa tudo funcionando para caso depois a gente não conseguir ligar ele, tá? Por causa que vai estar fechado aqui embaixo. Vou colocar esse instrumento de qualidade de... eu acho que de ciência, galera, a gente já tá bem servido, tá? Materiais Bay. Vamos ver uma coisa. Estudo de materiais. Isso aqui não tem necessidade de a gente pôr agora, porque não vai funcionar. Eletrostática análise. Vou colocar também. Ultravioleta. Vou colocar também. Eu não vou colocar muito mais coisa porque a gente não tem capacidade para isso, tá? A gente tem uma dada capacidade de 202 megabytes. Muito pouco. Mas a ideia é a gente voltar.
utilidades, vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó, ciência. Onde já tá, ver se eu consigo. Não, não vai ter necessidade. Deixa eu ver se já viu outro aqui. Magnetrônico. Galera, eu vou pôr isso aqui, mas eu vou pôr de fora, tá? Deixa eu ver só como é o funcionamento dele. Beleza. Deixa ele fechado aí. E eu acho que na reentrada ele pode estragar, mas importante é o que ele vai fazer lá em cima, né? Vou colocar uma aerodinâmica aqui. Se eu consigo colocar pelo menos uma. Vou colocar um decouper também, para não ter perigo. Deixa eu achar um que caiba ali. Sai decouper. Beleza. Eu consigo melhorar um pouco a aerodinâmica dele, tá? Separa, a gente separa. Eu quero que o paraquedas solta antes disso aqui tudo, tá? O paraquedas vai soltar junto. Na verdade não, na verdade eu vou soltar o cone de nariz, que aí depois ele vai liberar espaço. Só vou virar ele ao contrário. Que aí em vez de eu liberar só a ponta, eu libero tudo, tá? Tanto o decouper quanto o nariz dele aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vou precisar. Elétrico. Galera, então, pera aí, então. Eu vou ter que tirar isso aqui de novo. Eu vou tentar colocar umas baterias. Se eu consigo colocar por fora. Apertar aqui, vamos. Colocar ele um pouco pra dentro. A gente vai ter bateria, eu acho que a gente vai ter bateria o suficiente. E a gente vai tentar colocar também umas placas solar. Deixa eu ver uma placa que ela vai funcionar bem aqui. Retrair. Não é isso que eu quero. Preciso colocar ela pra cima. Não, pior que não vai dar certo, galera, por causa da reentrada. Deixa eu ver uma coisa. Apesar que vai ficar. Ó, acho que eu vou fazer dessa maneira mesmo. Vou colocar esse. Só que eu vou apertar ele várias vezes. Bastante quantidade. Ó. A gente coloca aqui também. Só que aí agora eu vou tirar o angulador e vou deixar ele assim. A gente retrai tudo. Retrai tudo. Beleza.
Então deixa eu ver a quantidade. Se a gente for aqui, ó, Electric Charge, a gente tem uma duração perpétua, tá? De energia solar, justamente porque a gente tem as placas solares. Mas não significa que vai funcionar. Já ficou vermelho aqui, ó, porque lá o estado da nave peças 35 de 30. A gente tem no máximo 30 peças para utilizar, só que a gente vai precisar liberar o pad de lançamento, tá? O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui como raiz, vou salvar ele aqui. Orbiter. Deixa ele assim. Agora a gente exclui ele porque ele já está salvo. A gente vai abrir o nosso Falcon One teste. A gente vai poder tirar isso aqui. A gente já coloca ele aqui em cima. Só que eu preciso colocar um decoupler, né? Deixa eu ver um decoupler. Beleza. Aí. É o seguinte. Ele vai funcionar primeiro o motor, depois o pad de lançamento. Como ele tá mais pesado, eu já vou ligar o motor junto com o decouper, tá? E depois eu já libero o nariz. E por último, o paraquedas e o interstage aqui pra gente separar a cápsula do booster de segundo estágio. E eu quero tentar levar esse booster até a lua e voltar, tá? Pra não ter perigo, acho que eu vou ter que colocar... Acho que não vai precisar, não. Vamos colocar aqui, ó. Falcon 2 Mission 1 2MM. Acho que a gente tem combustível suficiente pra gente fazer essa missão, tá? A gente precisa de um espaço de pelo menos 42 pra gente conseguir lançar ele. Então eu vou salvar. A gente volta. A gente voltou aqui. A gente vai precisar aqui máximo dos contatos atualizados da estação de rastreamento necessário para planejamento de voo. A gente vai precisar melhorar o controle da missão para a gente conseguir fazer os planejamentos de voo, beleza? E a gente vai precisar tamanho da nave 20 metros, peso máximo de peças, tá vendo? Ó, grupo de peças 255. Olha a quantidade de dinheiro que a gente já gastou. Estação de rastreamento, trajetórias visíveis no mapa. A gente vai ter que liberar ela também. Então, pra você ver, o dinheiro já foi para 200. Beleza, agora a gente já pode voltar pro VAB. A gente já tá autorizado a lançar. Ó, sumiu aquele vermelho, tá vendo? Só conferir aqui. Fechou. Vamos salvar de novo. Bora pra missão. Garantir que não tenha tripulação. Beleza. Não tem tripulação. A gente já lança ele. E essa nave não possui modo de controle tripulado. A gente vai precisar de... Pra ver, mesmo que tenha com o MacJeb, nem sempre a gente consegue ter o controle, né? O que eu posso fazer? Se eu conseguir uma unidade de controle remoto menorzinha. Aqui, ó. Só que aí é o seguinte.
colocar ela aqui. Então, unidade de controle, o scan de temperatura. Deixa eu mudar os experimentos aqui para ele já ter mais espaço, né? Ó, telemetria, termômetro, contador Geiger, light. Beleza. Ó, light. Vou colocar o contador Geiger. Ó, não pode ligar no segundo time assim, a gente já tem o contador Geiger. Scan de temperatura. Beleza. Eu vou colocar ele aqui, galera, e vou enfiar ele pra dentro aqui, ó. Beleza. Não vai afetar a gente. Só separa ele aqui. Bora pro lançamento. Ó. Agora a gente tem o Smart ASS, é o que eu precisava, que eu tava falando pra vocês. Ele vai facilitar muito. A gente vai abrir Target Orbiter Info. Orbiter Info também. Agora a gente já coloca a Lua como alvo. Então a gente já tem, quer ver, ó? A gente já tem inclinação da Lua 0, a gente precisa manter 0, tá vendo? A gente tá inclinação 0.097, a gente precisa manter isso pra gente conseguir ficar no mesmo plano que a Lua, tá? Pra gente não conseguir, pra gente não ter que gastar muito delta V para corrigir a inclinação depois que tá lá. Então a gente tem a inclinação 0.09 e a relativa inclinação, quantos graus a gente tá em relação à Lua. A gente tá aqui, ó, do lado de cá. Eu gostaria que tivesse um pouco mais na frente. Vamos ver se eu consigo manter a carga elétrica. Assim. Ó. Então a gente vai lançar aqui. Eu quero tentar pegar a Lua justamente aqui. Acho que agora vai dar certo, galera. Ou eu espero o retrograde dela. Não, se deixar assim aqui vai ser melhor. Aí assim, a gente coloca Surface, o ângulo de inclinação que aqui a gente quer o HDG de 90, tá? E o pitch. Então ele vai começar a subir reto, a gente vai negativando ele aqui, ele vai inclinando bem mais suave para evitar aquela rolagem que ele teve aquela hora. Só conferir motores, pede de lançamento. O mais interessante é esse aqui, ó. A gente solta o relógio e vai conferindo. Se qualquer coisa a gente aborta o hold. This is RCO, the range is green. Você parou de estágio, soltar o nariz, paraquedas. Pressure nominal. Second stage tank pressure nominal. É isso, 10, bora. 9, 8, 7, 6, 5, First stage 4, engine sequence 3, initiated. 2, 1. We have liftoff. Have A gente liftoff. executa. Falcon has cleared the tower. A gente vai tentar uma órbita baixa, 80 por 80, 80, 90. Porque aí a gente consegue depois já fazer um lançamento único. Ixi, galera, eu esqueci da antena, eu acho. Tomara que vai... Poxa, esqueci da antena. Agora a gente vai, tenta assim. Continua subindo, tá vendo que é bem mais suave?
Pra mim não me perder no Max Kill, tentar sempre manter ele dentro dessa bolinha, esse indicador amarelo no Naviball, tá? Deixa ele subir assim agora. 67, vou colocar 65. Vai passar pelo Max Kill agora. Beleza. Vamos começar a inclinar ele bem agora. Deixa ele praticamente quase paralelo. Primeiro estágio foi barreira do som. Eu já vou curar a mesa, eu já vou liberar o nariz, tá? Deixa ele subir. Liberamos o nariz. Ai. Puta merda. O que pegou? Ah, estourou nada não. Estourou foi o nariz lá, que ele é mais fraco, né? Vamos zerar aqui a inclinação. Enquanto isso eu já vou... Nossa, tem que se liberar um por um. O negativo é um pouco mais pra mim não subir muito o apoastro. Até ele começar a voltar. Ó. Começou a voltar. Enquanto isso eu vou... liberando aqui os painéis solar. Beleza. Vamos ver. Vamos zerar ele agora para ele subir um pouco o apoastro de novo. Ver se não gasta tanto combustível, galera. 800. Nossa, é muito pouco. 700. Nossa, tomara que dê pra gente chegar na lua. Vai, libera. Pô, cancela. Já tá em órbita. Vamos planejar aqui. Ó. Poxa vida. É, acho que a missão pra lua, galera, deu ruim. Adicionar. Olha lá, a gente não tem RW suficiente pra chegar lá. Vai ficar assim agora. Deixa eu ver o que eu consigo. Não tá medindo nada.
ultravioleta. Space Low, scan de temperatura. Mas praticamente nenhum desses aqui funcionou. No Storage Space. A gente tem só. A gente não tem espaço. A gente precisa esperar terminar fazer esse. Pra gente conseguir liberar os outros, tá? Deixa a gente abrir esse. Deixa eu abrir esse. Também não temos espaço para isso. Não tem espaço. Vamos fazer o seguinte. Vamos cuidar. Bom, a missão da Lua já foi. Vamos cuidar da carga elétrica aqui. Vamos esperar essa observação de material acontecer. Deixa eu voltar para a parte iluminada. Ver se eu consigo. Relatório da tripulação, né? Precisa de uma tripulação. Isso aí eu estava ciente. Se eu consigo. Oh, meu Deus. No storage. O que significa, galera? Significa que a gente precisa de condições, tá? Além de não ter espaço no hardware para poder levar essa ciência, a gente precisa de condições certas para poder fazer as leituras, tá? Não é só tá aqui. Radiação não tá medindo, inválido situação, tá vendo? Informação: Kerbal Space Low Grasslands. Então praticamente aqui nenhuma ciência vai funcionar. Foi até bom. A gente ia pra Lua nada. Deploy. Também não tá lendo. O que eu posso tentar para reaproveitar? A carga elétrica está sendo carregada, né? Vou tentar fazer o seguinte. Colocar ela no prograde. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o apoastro para ela ficar numa órbita diferente. Porque aí eu consigo ver se ela vai voltar a funcionar de forma elíptica, né? Deixa ela subir bastante. Mas eu preciso voltar ela para a Terra depois. Principalmente para a gente fazer. Aproveita e já faz o teste de reentrada. Senão depois a gente perde tempo à toa mandando esse foguete de novo. Vamos subir ele. 807. Ó. Aí crossing curve radiação belt exposed. Olha lá, ó, atravessa o cinturão de radiação. A gente conseguiu completar essa missão, tá? Não foi de tudo uma missão perdida. No storage space. A gente não tem espaço. Pois eu vou precisar colocar peças para isso, tá? Embora a situação.
tentar aqui de novo. 807. Vamos ver se a gente consegue uma ciência aqui. Opa. Deixa eu tirar. Coloquei ele de lado pro sol pegar bem nas placas, ó. Exposição 98%. No stored space. A gente não tem espaço, galera. Não tem muito mais que a gente fazer. O que a gente pode fazer? Fechar. A gente coloca no retrograde. Vamos abaixar o periastro. Beleza, tá bom. Pra ele fazer a reentrada. Pra gente ensaiar a reentrada depois que a gente vier da lua, ela vai fazer exatamente isso. Olha lá, agora essa trajetória está funcionando porque a gente aumentou a tecnologia, né? Ó. A gente iria cair aqui, mas na verdade a gente vai cair de cá, um pouco antes. Pra mim tá o suficiente. Vou fazer o seguinte. Vou separar, vou abrir o paraquedas e vou separar o booster. O booster não, o tanque da cápsula. A gente vê se consegue fazer a reentrada. Beleza. Não temos mais comunicação. Era de se esperar. Agora tá, Deus dará. A gente só precisa esperar ele reentrar. Sozinho. Agora não tem mais o que a gente fazer. Ou ele reentra ou ele não entra. Espero que a atmosfera alinhe ele para não entrar de bico, né? Bora. Isso. Não tem mais controle, então eu não consigo alinhar ele, tá, galera? Mas torcer pra gravidade, a atmosfera fazer esse acerto. Você vai perder ele tudo. Painel solar já foi. Nossa, olha o jeito que ele entrou, galera. Então a gente já tem um monte de coisa pra consertar pra gente poder fazer essa missão da lua, tá? Ele conseguiu entrar ainda, estragou um bocado, mas o importante é voltar. Vamos esperar ele agora pousar. As baterias estão quase vazias. Ó, 3, a gente tem só 3 de bateria. Vai acabar na hora que a gente pousar praticamente. Ver se ele tá fazendo alguma leitura aqui. Ó, unidade de Mr. Gu tá funcionando. Data verde. No eletricidade. Ah, acabou a eletricidade. A gente conseguiu fazer o máximo que a gente tinha pra fazer, que era testar, e conseguimos atravessar o cinturão de radiação. Mas infelizmente a missão pra Lua vai ficar pra próxima.
teve bastante problema, faltou um pouco de combustível. A ciência provavelmente não ia funcionar naquelas condições e a gente não tem database para poder fazer essas pesquisas, né? A gente precisa aumentar isso também. Recupera. É assim que funciona um lançamento, não tem jeito. Precisa de fazer e testar e arrumar, porque senão a gente não consegue. É isso aí, galera. Vai ficar aqui esse episódio. A gente corrige aqueles problemas no próximo e já tenta concluir essa missão para a Lua já no próximo, tá? Isso é importante para vocês verem a dificuldade que é fazer aqui. Por mais que a gente tivesse conseguido ir para a Lua, provavelmente as ciências não iam funcionar. A gente faltou database, tá? Um pouco mais de combustível. Talvez a gente vai ter que melhorar um pouco a injeção para poder orbitar. Porque a gente não pode gastar tanto combustível assim como precisou gastar. Tem que ser mais direto. Mas é isso. Falou, galera. Abração.